Está entrando no ar. Programa Café.com. Café.com. Entrevista com personalidades, músicos, escritores, médicos, entre outros. Aumente o volume e fique à vontade. No ar. Café.com. Olá, amigos. Estamos aqui para mais um programa Café.com pela nossa www.radioequipeleopoldina.com. E hoje nós vamos, durante o período do isolamento, né? Nós estamos falando aí toda semana sobre o Covid, todos os temas são ligados ao Covid-19, né? Ao coronavírus. E hoje nós estamos recebendo aqui na nossa rádio dois amigos, né? Amigos de longa data, o Flávio de Castro, que é chefe de cozinha, e o Paulo Afonso, que é empresário lá do Mondo Japa, né? Do Hotel Minas Tower. E nós vamos conversar um pouquinho sobre uma ação que foi feita esse final de semana, né? Uma ação que foi organizada pelo Flávio e por alguns empresários da cidade, né? Que abraçaram a causa. E eu até vi essa conversa de vocês, né? No início, lá no Facebook, o Flávio com vontade de fazer isso e tal, e de repente vocês vão e tiram isso do papel, né? Coloca isso em prática. Isso é muito bacana, esse tipo de solidariedade é muito bacana. Mas ninguém melhor do que você, né, Flávio, para falar para a gente como é que aconteceu esse projeto, Flávio. Olha, boa tarde a todos. E fala sobre o projeto, como é que foi o projeto, né? Isso. Esse projeto cresceu, né, em conversas no Facebook, aquela coisa toda, nas redes sociais, com a intenção de ajudar, né? A gente vê muita gente aí criticando, falando, mas ações mesmo, poucas pessoas, né? Em conversa com a dona Marlene, lá da creche Anita Borella, eu senti uma grande necessidade de ajudar. Ela lá, por exemplo, né, ela assiste 120 crianças, né, e essas crianças são sustentadas pelos pais, né, e normalmente as mães, e que trabalham em casas como domésticas aqui no centro de Leopoldina. Mas, infelizmente, com essa situação do vírus, essas senhoras estão todas elas desempregadas. Ninguém abre porta de casa para faxineira, né? A situação está muito crítica. É muito, muito triste ver a situação, né? A gente está sabendo agora, ciente de que as crianças estão passando fome. Tem criança passando fome. Não é só adultos, são crianças, e o que dói muito. Então, essa iniciativa, né, surgiu assim, desproposital, né? Não há fins políticos nem nada. É mais para a gente demonstrar que é fácil fazer, é fácil ajudar o próximo. A gente precisa ajudar o próximo. E a iniciativa, Flávio, você fez aquilo que você sabe fazer, né? Exatamente. Você é chefe de cozinha. Exatamente. Chefe de cozinha renomado. E a iniciativa foi o quê? Olha, na iniciativa falei, o que eu me perguntei, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu sei fazer bem? Cozinhar. E cozinhar está dentro do contexto para amenizar um pouco o sofrimento das pessoas? Está. Então falei, anunciei, Paulo Afonso abraçou a causa, né? Então vamos fazer um negócio. Então a gente resolveu, na Páscoa, né, amenizar a fome de aí 270 pessoas. Na creche Anita Borella foram distribuídas 180 marmitas e o restante a gente distribuiu dentro da cidade. Então vocês fizeram ao todo 270 refeições? 270 marmitas. 270 estrogonofe. O estrogonofe de frango, arroz, batata palha. Tudo bem feitinho, feito com carinho, embalado com carinho, tudo direitinho. Beleza. E, Paulo Afonso, como que isso aconteceu? Você ajudou como empresário, você ajudou o Flávio, ajudou no projeto, vamos tirar isso do papel, vamos fazer então, né? Mas teve colaboração de mais pessoas. Como é que isso aconteceu? Então, quando eu vi o post do Flávio lá no Facebook, eu falei, poxa, está na hora boa da gente engajar nessa campanha, porque, primeiro, nós estamos com um tempo ocioso, né? Demais, até. E segundo que, como o Flávio falou, é uma coisa que a gente sabe fazer. Eu não cozinhei, não. Mas acaba que assim, a gente se envolve chamando outras pessoas, contando para as pessoas como é que seria o projeto. E aí a gente bate de porta em porta. Ele conseguiu doação pra caramba. Eu consegui algumas doações. E
acaba que a gente vai se envolvendo e vai gostando da coisa, porque no final das contas você vê que é fácil, de certa maneira, ajudar o próximo, né? Não é difícil. E como o Flávio já mencionou aqui e falou muito bem, muita gente fala, mas a ação efetiva, eficaz mesmo, são poucas, né? Então, o projeto acabou se transformando, acabou se realizando dessa maneira, através de doações das pessoas, através de doações de algumas empresas, e uma coisa muito bacana que a gente pôde ver depois do projeto realizado, os comentários das pessoas, a quantidade de pessoa que gostaria de ajudar. Fala lá, poxa Paulo, poxa Flávio, num próximo a gente está pronto para ajudar, para colaborar, seja trabalhando, seja doando, seja espalhando o projeto, e é mais ou menos por aí. Pois é, e como assim é uma coisa que, como o Flávio mesmo diz, não tem intenção nenhuma por trás disso, não tem intenção política, nada disso, pode falar quem foram as pessoas que contribuíram? Na verdade, é uma lista que até ele fez, eu li lá no Facebook. É uma lista bem grande. Uma lista grande, foi muita gente. Deve ter sido mais umas 25 pessoas, né? Isso. Mais ou menos umas 25 pessoas. Então, assim, a gente podia ter trazido essa lista. Para agradecer, exatamente. Para agradecer mais uma vez. Mas o que ficou pra gente, o que fica pra gente de bacana, é exatamente a vontade das pessoas ajudarem, a vontade das pessoas quererem colaborar com uma questão tão premente da sociedade, que é a questão da fome, né? Nós vamos passar um período realmente muito difícil para frente agora aí. Eu tive conversando no programa passado aqui com o Paulo Junqueira, falando muito sobre a questão do campo, né, da produção de alimento e da questão de emprego também. Tanto eu quanto o Paulo, a gente comungou da mesma ideia e acho que vocês também não ficariam fora disso. A gente acredita que o correto hoje, né, aquele velho ditado, né, a gente tem que ensinar o cara a pescar, a gente não tem que ficar dando peixe. Mas a fome, ela não espera. A fome, se o cara está com fome hoje, tem que resolver esse problema hoje. Não dá para adiar, né? Não dá para adiar. Né? Então, é um trabalho assistencial? Mas é um trabalho necessário. Sim. No momento de crise, no momento de fome. Né? O correto seria, na hora que passar isso tudo, a gente trabalhar para a geração de emprego. A gente trabalhar para a pessoa poder conquistar, né, o seu próprio alimento. Não é isso? Mas enquanto a fome está aí, não tem jeito. Não. A gente tem que juntar força mesmo e tem que todo mundo ajudar. Essa lista de colaboradores, ela está no Facebook de vocês? Está no Facebook. Está no Facebook seu, Flávio de Castro, está no seu também, Paulo? Tá, acho que acabou que nós fizemos um vídeo e eu li lá a quantidade de... as pessoas, né? Jornal Vigilante. Né? Jornal Vigilante eu vi, tem alguns lá. Não sei se tem 25 todos, não. A maioria. Todos, não. A maioria está lá. Uma outra coisa também interessante que você falou aí, Rodrigo, que é a questão da politização das coisas hoje, né? Então você vê que estão politizando até o vírus, né? O presidente quer um remédio, o outro lado não quer. Então o Brasil está tão dividido que até a politização do vírus está... Até isso está sendo politizado, né? Até a questão do vírus está sendo politizada. E é uma coisa que a gente quer passar longe com essa ação, é politizar esse tipo de ação. Por favor, nós não queremos doação porque nós somos da ideologia tal, somos da outra ideologia, não interessa. Nós queremos, numa próxima oportunidade, fazer novamente com auxílio de todos. É isso que eu ia perguntar. Então, vai haver uma próxima oportunidade? Isso com certeza. A nossa intenção maior é mostrar para as pessoas que eu fiz isso, nós fizemos isso, eu e Paulo Afonso, dentro de um grupo de amigos muito pequeno e conseguimos uma grande quantidade. Isso, aos ouvintes que estão nos ouvindo agora, né, eu sugiro que cada um junte um grupinho, que faça alguma coisa para amenizar. Tem muita gente passando fome, é fácil de fazer, é só juntar um grupo. Qualquer pessoa, tá certo, que tem interesse em fazer, não sei fazer, como fazer, eu quero fazer, mas não sei, então me procura, tá certo? Meu telefone é 99 99 44 99 4.
Tá? Me pede orientação, eu vou ajudar a fazer, eu até ajudo a fazer, eu participo também. Tá? É o que você estava falando. Às vezes a pessoa não sabe cozinhar, né, Flávio? Não sabe cozinhar. Mas ela pode juntar os ingredientes. Matar a fome de uma família, de 2, de 3. Isso. Até pode levar lá, falar, vamos fazer, eu pego ajuda para fazer, estou aí para isso. Né? Estou aí para isso. Então a oportunidade é essa, porque a fome é todo dia a gente acorda, a gente está com fome, a gente quer comer alguma coisa. Né? Nós conseguimos aliviar a fome de um dia. Mas se cada grupinho de Leopoldina conseguir fazer alguma coisa um dia, tá certo? Então, menos dias essas pessoas vão passar fome. A intenção é essa, chamar a atenção das pessoas, porque tem muita gente carente. Para gente que tem uma situação, que está lá, tem a geladeira, tem o que fazer, ainda a gente está conseguindo levar, mas tem muita gente sofrendo. Né? Muita gente comendo angu, às vezes não tem nenhum angu para comer. Eu vejo relatos disso. Eu visito comunidades carentes. Meu bairro, onde está a minha casa, ao redor da minha casa, é uma comunidade carente. Então eu participo, eu ajudo, eu colaboro. Eu entendo o que está acontecendo. Então, é importante que a população, nesse momento de crise, se abrace. Vamos ajudar. Uma campanhazinha daí, coisa de 2, 3 dias no Facebook, consegue arrecadar aí quilos de alimento, que dá para fazer 50, 100, 150 refeições. Tá certo? Montar é fácil. Então, a ideia é essa. Né? Vamos ajudar. E, Flávio, não é fácil fazer 270 refeições. Né? Você não faz isso num piscar de olhos. Você teve ajuda? Eu tive ajuda. Eu tive ajuda, sim. Do Rodrigo, da Thalita, como é que é o nome dela, Paulo? Mônica. Da Mônica, do Gabriel. Né? É Thaís Reis, exatamente. Né? Vamos nós. Eu tenho já uma certa prática que eu, em África, cheguei a produzir 18 mil refeições por dia. Né? Então, eu sei como é que funciona a coisa. Mas não tem dificuldade nenhuma, não. Nós fizemos um prato simples, né? Que é o estrogonofe, o arroz e a batata palha. Né? Que depois é só montar, que você monta os panelões e depois é só enchendo as marmitas e acabou. Dá tudo certo, não tem como dar errado. É só fazer com carinho, com amor, vai. Beleza. Né? Bom, para quem não sabe, gente, o Flávio, ele é chefe de cozinha, né? Chefe de cozinha formado. Trabalhou fora do Brasil, já trabalhou na África, né, Flávio? Isso, trabalhei em África 10 anos. Como é que foi mais ou menos essa trajetória sua? Olha, eu terminei meu curso no Senac, né? Quando eu terminei, fui para Salvador, foi a minha primeira capital. Saí de Salvador, fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, fiquei 7 anos em grandes casas, fui chefe de grandes casas no Rio de Janeiro. Depois fui para Brasília, né? Fui fazer uma consultoria de alimentos e bebidas, acabei ficando em Brasília durante um bom tempo. Né? Voltei de Brasília para o Rio de Janeiro, trabalhei no Clube de Aeronáutica 2 anos, né? Aí recebi um convite para ir para a África, trabalhar em África, atender projetos da Odebrecht. E lá eu trabalhei na produção de 18 mil refeições. Trabalhei como gerente de contratos da empresa, né? Isso comecei isso foi em Angola, né? 10 anos em Angola. Eu comecei como cozinheiro, né? Aí fui desenvolvendo projetos, trabalhos, aquela coisa toda e saí de lá como gerente de contratos. É isso aí. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Café.com. Café.com. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês. Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim,
delicioso pra você e pra mim. Digão. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com. Café.com. Estamos de volta com o programa Café.com da nossa www.radioequipeleopoldina.com e hoje a gente está falando de solidariedade durante o período de isolamento e trouxemos aqui dois amigos, né, como eu disse no início do programa, dois amigos de longa data, o Flávio de Castro, que é chefe de cozinha, o Paulo Afonso, que é empresário lá do Mondo Japa Grill, do Minas Tower, e estamos aqui falando sobre a ação que foi feita esse final de semana, onde o Flávio produziu 270 quentinhas e várias pessoas aí, capitaneadas também pelo Paulo Afonso, ajudaram, né, fazendo as doações para que pudesse liberar essas refeições a quem realmente está precisando. Foram 120, né, Flávio? Me corrija se eu estiver errado, foram 180 quentinhas lá no Anita Borella, né, na creche Anita Borella, e o restante foram distribuídos na rua, né, para andarilhos, para as pessoas que estão em situação de rua. Né? Bom, falamos um pouquinho no final do primeiro bloco sobre o Flávio, né? O Flávio é chefe de cozinha, renomado, trabalhou em vários restaurantes e trabalhou inclusive servindo 4.000 refeições na Odebrecht, né? 18.000 refeições na Odebrecht. Bom, o Paulo Afonso. Paulo Afonso, ele é empolgado também com cozinha. Né? Não sei se tem curso, mas gosta... Só curioso mesmo. Gosta de uma cozinha, gosta de cozinhar, tanto que montou um restaurante. Mas, Paulo, fala pra gente, o que você está achando desse período de isolamento, do reflexo disso no seu ramo de atividade, que é o ramo de restaurantes? Rodrigo, a gente está muito preocupado. O que acontece? O ramo de bares e restaurantes é provavelmente o primeiro ramo a ser atingido imediatamente. É um ramo onde as empresas são pouco capitalizadas, o capital de giro é curto, a gente brinca que é o famoso vender o almoço para pagar o jantar, né? Então é o primeiro que sente os efeitos, os impactos do isolamento. A gente ainda tem uma certa vantagem, por exemplo, eu e o Flávio, de termos um delivery já estabelecido e tudo. Mas tem vários restaurantes aqui na cidade e no Brasil que nunca gostaram de fazer delivery. Cada um tem o seu modo de trabalhar, né? Muitos aderiram ao delivery, outros não. Mas o delivery, ele normalmente responde por 15, 10, no máximo 20% do seu faturamento. Então isso obriga a gente a tomar medidas que a gente não gostaria de tomar, que é postergar, suspender o contrato de trabalho e chegando até a demitir. No meu caso, por exemplo, particularmente, a gente não fez nada disso ainda. Então a gente fica aguardando que as coisas melhorem para que a gente não tenha que tomar nenhum tipo de atitude como essa. Mas sempre também respeitando a questão técnica da saúde, né? Não adianta nada a gente abrir também e as pessoas não comparecerem no nosso estabelecimento. E aí eu não falo só pelo restaurante, não, eu falo pelo restante do comércio, né? A gente já está numa situação já complicada financeiramente e até mesmo de cabeça, né? Porque ficar isolado, você começa a ficar com a cabeça até meio falando assim, poxa vida, o que vai ser e tal. Então, num momento, adianta abrir? Será que adianta? Será que as pessoas vão voltar a frequentar o nosso comércio? Por outro lado, se a gente não abrir, a gente sobrevive. Então, assim, que dificuldade que é tomar uma decisão dessa? Você vê que nós aqui temos essa dificuldade, você imagina esse pessoal lá de cima, um presidente de um país, né? De uma França, de um Brasil, de uns Estados Unidos, de uma Grã-Bretanha. Como é que... Qual atitude que esses caras têm que tomar para equilibrar saúde com economia? Como é difícil. É uma linha muito tênue, né? Nessa situação. Qualquer coisa você cai para um lado, cai para o outro e a coisa vai ficar complicada. Muito né? complicada.
Muito porque complicado. essa epidemia ela pode se alastrar de uma forma que o nosso sistema de saúde não vai dar conta. Vai colapsar, né? Vai entrar em colapso. É. E, ao mesmo tempo, para o lado da economia, a gente vê um monte de gente já passando aperto, um monte de gente já falando que não tem como se reerguer. E sem contar a quantidade de demissões que a gente vai começar a ver por aí, né? Então, Exatamente. realmente é uma situação muito complicada. A gente não tem muita noção do que vai fazer, né? Tá todo mundo no mesmo barco esperando decisões acima da gente, né? Para a gente poder tentar dar um rumo novamente às nossas atividades, né? Por enquanto nós vamos aí com o delivery, né? Mas realmente é muito complexa a situação. E você vê também, eu vejo também a hotelaria, né? Que a minha família trabalha com hotelaria, o Flávio estava trabalhando com hotelaria lá no Hotel Serrote. No Hotel Serrote, lá em Aventureiro, que é um hotel famosíssimo, né? Atende gente da TV Globo. Alto nível. Empresários, né? do Rio de Janeiro. E o hotel está fechado, tá fechado. 120 funcionários parados. 120 funcionários. 120 funcionários. O nosso aqui também fechado. O Minastal é aqui fechado também. E eu tive trabalhando lá no Serrote, fiz um trabalho de um dia lá também. Uma estrutura absurdamente fantástica, né? Um cuidado com o hóspede, realmente vale a pena conhecer o Serrote quando tem vaga, porque está sempre lotado também. Sempre lá, lotado. Né? Impressionante. O mimo lá é demais com o hóspede, não tenha dúvida. O dono lá é seu xará, né? Exatamente, Flávio. chama Flávio. É isso mesmo. Bom, e como é que você vê, o Paulo Afonso, isso refletindo aqui em Leopoldina, especificamente aqui em Leopoldina? Qual que é a sua previsão para isso? Nossa senhora, hein? Olha, tem previsão. Pois é, esse aqui é o problema, né? Leopoldina não é muito diferente das cidades que estão no nosso entorno, né? Muriaé, Cataguases. A situação é a mesma em todas as cidades, eu acredito. O que acontece é o seguinte, é que as pessoas que estão tomando conta do sistema de saúde nessa pandemia também estão meio perdidas. Você vê, há um mês atrás, o pico do coronavírus seria na semana de 6 a 16 de abril. Já não é mais. Já mudou para maio. Aí outros já falam em junho. Então, essa incerteza acaba gerando uma dificuldade na tomada de decisão de qualquer empresário, de qualquer político, de qualquer pessoa, de qualquer gestor público que esteja à frente de uma organização. Porque não há como você prever nada, né? Inclusive, assim, você olhando, apesar do Brasil estar muito subnotificado, mas você olhando a curva brasileira de contágio, ela é uma curva assim, abaixo da média dos outros países. Mas isso pode estar escondido atrás de uma subnotificação, que a gente sabe que existe, principalmente no estado de Minas, né? Existe muito fake, né, Paulo? Muito. Porque alguns dizem que lá em São Paulo morreu por qualquer coisa, coloca que é coronavírus. Já outros já dizem que os hospitais estão vazios, que não tem ninguém internado no Pacaembu, que não está alastrado do jeito que estão falando. Então, assim, existe muito fake, né? Muito. Em cima disso aí. Então, nós não sabemos, realmente está muito... A gente não sabe o que é real, o que é ficção, né? A gente não consegue saber. Por mais que você tente se informar em vários meios de comunicação, em várias mídias diferentes, é tanta informação e tanta informação desencontrada que você fica incrédulo, né? Você não consegue saber realmente o que está acontecendo. E aí, como é que você toma decisão? Porque normalmente o gestor toma decisão baseada em fatos, em números, né? Em experiências passadas. Nós estamos vivendo exatamente o oposto disso, né? Nós não temos fato, nós temos o fato, mas não temos números e nem experiência passada para tomar decisão. Uhum. Né? Até porque é muito diferente essa gripe das anteriores, né? Então, Ô Flávio, você trabalhou na África, claro que numa condição muito diferente, você trabalhou numa multinacional, né? Uma condição de estrutura muito diferente em relação ao país que você estava. Porque Angola é um país que até 1975 ainda era uma colônia, né? Então é um país novo, vamos dizer assim, enquanto país. Um país que começou a se reconstruir do final dos anos 70 para cá. E é um país que a gente sabe que tem muitos problemas sociais,
Angola é um país que tem muitos problemas sociais. Como que é a vida em Angola? Fora do que você viveu lá Vamos da dizer, Odebrecht. Como é que são os restaurantes lá? Fora da bolha. Fora da bolha. Fora da bolha. Angola é um país lindo, é um país muito rico em diamante, petróleo, Pedra ouro, preciosa, petróleo. né? Tem muita água, não é um país seco como a gente tem a impressão que toda a África é. Não, Angola tem muitos rios. Mas a cultura angolana, né? A cultura que veio da guerra, né? Do pós-guerra, não vou dizer do pós-guerra, durante a guerra, né? Teve a expulsão dos portugueses, logo em seguida teve os rebeldes, com Jonas Savimbi à frente do negócio, a briga por ambição, né? É o que acontece no país, onde os generais, tanto de um lado quanto do outro, matavam qualquer um para poder ficar com dinheiro, com poder, com os bens, aquela coisa toda. Então hoje, Angola, existem em torno aí, vamos botar aí uns 5% da população que domina o país inteiro, que são arquimilionários. E se essa renda fosse distribuída, Angola não seria um país pobre, né? Isso não resta dúvida. Eu vi muita coisa lá, muito desperdício, eles não têm cultura de conservar as coisas. É uma situação muito complicada, muito complicada. É um país ditador, né? Onde o presidente da República, até 2015, quando eu estava lá, né, ele saía na rua, o exército saía na frente, onde ele passava, tá certo? Tinha exército, ninguém podia atravessar, né? E lá ninguém podia fazer nada sem autorização do governo. Então é uma situação muito complicada, né? Tudo lá tem participação do governo. Uma empresa brasileira quer ir para Angola, tem que ter participação do governo, ou do general que o governo indica. As coisas funcionam desse jeito. Por isso, não há divisão de renda. Por isso é um país pobre. Você vê muita gente passando fome. E poucas pessoas, mas com muito dinheiro. Mas foi uma experiência de vida muito boa. Foram 10 anos que eu vivi lá. Tenho saudades, né, de lá. Quero voltar passeando, né, não para morar. Mas quero voltar. Gostei muito. Mas isso é muito próprio da colonização na África, né? A gente vê a própria África do Sul, né? Quando o Mandela entrou, lá existiam 2 grupos fortes na África do Sul. O Congresso Nacional Africano e os Zulus, né? E o Mandela, ele tinha ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que fazer com que Zulus e Congresso Nacional Africano, eles convivessem bem entre eles e convivessem com os brancos, né? Então, por isso que ele falava muito de nação arco-íris, todas as cores, né? Então, assim, a gente vê muito isso espalhado pela África, porque os colonizadores, eles trataram de dividir os povos africanos entre eles mesmos. Então você vê essa divisão em Angola, você vê essa divisão em Moçambique, você vê essa divisão na África do Sul, no Congo, né? Enfim. Isso com certeza, no caso isso tudo é fruto da colonização, né? Exatamente, porque o que acontece? O português, quando ia escravizar em Angola, ele não entrava no meio da mata, ele não era maluco de entrar lá, tá certo? Ele contratava os próprios angolanos do litoral, as tribos, que lá são várias tribos, né? São vários dialetos também, né? Então o que acontecia? Ele contratava, os portugueses contratavam aqui. Jogavam uns contra os outros. Contra os outros, né? Então existia uma guerra. Isso era o tráfico, existe um preconceito entre eles próprios, entre tribos, né? Um fala mal disso, outro fala mal daquilo. É uma situação muito complexa, né? E a produção de alimento lá, Flávio, como é que funciona? Eles não têm... Você trabalhou num lugar que tinha uma estrutura muito diferente, mas e lá, eles têm essa noção de higiene, de limpeza? Nenhuma. Isso, eu cheguei em Angola em 2007, né? Final de 2006, né? Eu cheguei em Angola. O que acontece? Eles não têm noção. Eles viveram... Eu cheguei, era 4 anos pós-guerra. Né? Então, eles não tinham essa cultura, não tem até hoje a cultura do cultivo. Né? O pouco que eles plantam lá são agricultura familiar, mas plantam uma coisinha aqui, outra coisinha aqui. Quando
lá já por volta de 2009, 2010, mais ou menos, começou a chegar grandes empresas, inclusive empresas brasileiras, onde a Odebrecht também teve na criação de grandes fazendas, né? Lá, por exemplo, você saía para comprar um pé de alface, que lá só tinha, na capital, Luanda, só tinha um supermercado, o Shoprite, uma rede de supermercado da África do Sul, né? Lá hoje, vamos supor, a gente pagava lá em torno de um pé de alface, a gente pagava R$25. Nossa. A gente conseguia coisas baratas, indo nas províncias, né? No caso da mandioca, no caso do fubá, né? Arroz não existia, né? Arroz ia para lá do Brasil, né? Arroz, açúcar e mais uma série de outras coisas, frango, né? Inclusive da nossa pif-paf aqui, lá tinha muito, né? Então, assim, eles não produziam. Hoje, nós estamos em 2020, já tem 4 anos que eu estou fora de Angola, não sei te dizer como desenvolveu isso na questão de fazenda, que isso é coisa rápida, né? Botou a fazenda lá, começou a plantar, já consegue, né? Mas o país também sofreu uma recessão muito grande, né? Porque o que acontecia? Não tem jeito a gente conversar sem entrar em política, né? O que aconteceu com Angola? Angola era praticamente as grandes obras que a Odebrecht praticava em Angola, eram patrocinadas pelo BNDES, né? E com esse patrocínio, né, quando estourou a bomba 2013, 2014, o caso do Dilma, Odebrecht, aquela coisa toda, então o BNDES fechou as portas. E a Odebrecht praticamente se extinguiu em Angola. Aí, o que acontece? Entra os chineses, né? Aí, com a decadência da Odebrecht lá em Angola, por falta de financiamento, aquela coisa toda, né, a parte dos brasileiros, existia muitos brasileiros trabalhando em Angola, né? E agora os investimentos... Agora os investimentos são todos chineses, todos. Lá, mesmo na época que eu estava lá, que eu rodava todas as províncias de Angola, né, que eu atendia todos os projetos da Odebrecht, eu entrava no meio da mata lá, em lugar que tinha que entrar com exército, a coisa era muito complicada, né, mas era alimentação, então eu tinha passe livre, né, então era super legal, conheci muita coisa, muito lugar, né, macabro até vou dizer. Bom, vocês falaram aí que é muito fácil, quem quiser fazer esse tipo de ação que vocês fizeram, das quentinhas e tudo, né? Você tem alguma dica para dar? Dica de higiene, de trabalhar, de máscara, dica de manipular alimentos? Você tem alguma dica para quem queira fazer esse tipo de ação? Olha, quem quiser fazer nesse momento, né, pedir orientação para quem sabe fazer, né? Nós temos profissionais aí, pessoal de restaurante, sempre alguém conhece alguém, né? Então pergunta como fazer, né, o tempo de cocção, né, o armazenamento, né, as práticas de higiene durante a manipulação, né, e a montagem é muito importante, né, porque você pode preparar um alimento hoje e amanhã já está estragado. Tem que saber manipular. Né? Então é só pedir um pouco de orientação para quem é do ramo, né? Nós temos muita gente na Leopoldina que não vai ter problema não. Beleza. Bom, gente, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Eu queria, Paulo, deixar o microfone da Rádio Equipe, né, aberta para você agradecer quem você quiser e propagandear a próxima ação. Então, na verdade, eu quero agradecer a você pelo convite. É muito legal a gente bater esse papo aqui, principalmente estando cercado por vocês, que são amigos de longa data, Rodrigo, Flávio Barrigada e o nosso amigo Cassiano, operador de áudio e vídeo e som aqui, tudo aqui, ó, bacana. E deixar uma mensagem seguinte, daqui a pouco, a gente, se Deus quiser, em maio, vamos tentar fazer uma outra ação, né? E pedir para as pessoas darem uma olhada lá no Facebook do Flávio ou no meu, e quando a gente lançar a ação, quem puder mandar uma mensagenzinha lá para a gente, para tentar fazer alguma doação para essa próxima ação, a gente vai ficar muito feliz. Seu Facebook é Paulo Afonso Fernandes, né? Paulo Afonso Fernandes. E o meu Flávio Castro. Flávio Castro. Isso. Qualquer quilinho, gente, de algum produto aí dentro do contexto do cardápio, né? Que a gente pretende na próxima vez fazer uma feijoada, né? Qualquer quilo de qualquer mercadoria do coisa aí vai ser bom pra gente. Então, já que é uma feijoada, né? Qualquer
coisa ligada à feijoada, É isso aí. é bem-vinda. Exatamente. Flávio, o microfone da Rádio Equipe está à sua disposição para você agradecer, para você falar o que você quiser. Não, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar expressando aí para todos, né? E principalmente convido a todos, vamos ajudar, crie seu grupo, tá certo? E vamos ajudar as pessoas. Tem gente passando fome. É isso aí. Pessoal, quem puder colaborar com a creche Anita Borella, eles fazem um atendimento nesse período que não está tendo aglomeração, né, junção de pessoas, eles estão fazendo atendimento nas famílias, eles estão ajudando as famílias. Então, quem puder ajudar, não só a Anita Borella, como qualquer outra instituição da cidade. Eu gostaria também de lembrar a todos que nesse período de isolamento, para nós termos muito cuidado com os nossos idosos. Os nossos idosos, eles são um grupo de risco, eles são mais vulneráveis aos problemas que a Covid-19 pode trazer. Eles são mais vulneráveis ao desenvolvimento de uma pneumonia e isso pode evoluir a óbito. Não só os idosos, como também os chamados imunodeprimidos, que são as pessoas que fazem algum tipo de tratamento e têm a imunidade baixa. Portanto, é a mensagem que eu queria deixar a todos vocês. Eu queria agradecer muito aqui hoje a presença dos dois amigos aqui e falar que estamos juntos na próxima ação aí, que deve ser dia 1º de maio. Beleza? No Dia do Trabalhador. Exatamente. Não é isso? Beleza. Gente, um abraço a todos, uma boa semana, uma semana de muita paz e muita luz. Café.com. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com.com